Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais um podcast Conversa de Adolescente e queremos dizer que estamos muito felizes com a participação de todos vocês, você aí do lado, assistindo os nossos programas, encaminhando seus comentários, e é a partir deles que nós estamos construindo o nosso programa. Eu vou cumprimentar agora a minha colega. Tudo bem, Jaque? A paz do Senhor para você, adolescente, que está nos assistindo. Como bem a Vanessa falou, né, Vanessa? Estamos aí com mais um podcast, Conversa de Adolescente. E esse podcast é feito para você. Você, adolescente, que vem aos estúdios, que nos assiste. E nós também estamos com mais uma apresentadora, a Mara. Meninas, que honra estar junto com vocês. A paz do Senhor para todos que nos assistem. Esse programa tão maravilhoso, com essas duas apresentadoras com tanto conteúdo especial. Nós vamos fazer aquilo que existe de melhor do fundo do nosso coração, entregando e pensando em vocês. Amém. Paz do Senhor, Mara. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Senhora. Obrigada. Para brilhantar cada vez mais as nossas discussões. Exatamente. Assim nós vamos, caminhando para a glória de Deus. Cada vez mais nós vamos estar fazendo trocas, deixando os nossos adolescentes cada vez mais instruídos. Isso, cada vez mais instruídos, né? Mais sábios, discernindo melhor, conhecendo mais de si, sobre a vida. Incrível, é maravilhoso, um privilégio. E além deles estarem mais fortalecidos e fortalecidos como adolescentes, porque eles vivenciam, né? O que o outro está falando também na palavra do Senhor. Isso. Não é isso, Vanessa? Exatamente. Então nós estamos aqui pautados na palavra. Nós estamos aqui justamente para isso. Para eles verem que eles estão especiais. Isso. Muito especiais. E vocês aí, né, podem estar vendo que está um pouco diferente, porque nós não temos adolescentes. Então nós estamos continuando uma série de programas, porém sem os adolescentes, mas com conteúdo para os adolescentes. No primeiro programa, vocês puderam assistir, nós estávamos conversando, discutindo sobre desafios, como é desafiador ser adolescente, como é ser desafiador participar da vida de cada adolescente. E nós vamos dar continuidade a esses programas, né, Jaque? Com certeza, com certeza. E esse programa, podcast, né, Conversa de Adolescentes, eles foram criados para vocês. Quando nós sentamos, né, conversamos, ele foi pensado para os adolescentes. Então você, adolescente, pode se sentir privilegiado por este programa, porque ele é exclusivamente para você. Porque a TV Manaim tem vários programas, foi, Vanessa, e aí quando nós fomos convidadas, foi justamente essa conversa que nós tivemos. Foi. Né? Que tiveram conosco. Exato. A respeito dos adolescentes. Ter a visão dos adolescentes, falar para adolescentes. Então vocês, como eu disse no início, né, são os nossos protagonistas. Exatamente. São aqueles que abrilhantam esse podcast. E hoje tá até estranho, né, Vanessa, sem eles aqui. Tá sim. Porque nós também aproveitamos muito a oportunidade de estar com eles. Foi um crescimento para nós e acredito que cada vez mais será produzido, cada vez mais e melhor para vocês. E continuando uma fala da Jaque, o intuito do programa é exatamente um programa dedicado aos adolescentes. Por que dedicado a essa faixa etária, né? Essa faixa etária tão rica, com grandes transformações, essa faixa etária onde cada adolescente ele está podendo se transformar, ele está podendo dizer, se conhecer, se mostrar. Então, por isso, tão importante, porque este programa, além de ser feito para nós falarmos, nós também crescemos e o próprio adolescente ele pode crescer através da sua fala, porque ele pode estar ajudando, auxiliando e também transformando vidas, exatamente, porque nós acreditamos em você, adolescente. Para nós, vocês são autores da vida, da história, da fala de cada um de vocês. Por isso, um programa exatamente para vocês, com objetivo, com uma abordagem que incentive você a falar, a se expressar e apoiar aquele que está te assistindo. Apoiar aquele pai que também passa por um desafio de ter um adolescente em casa que esteja necessitando de uma fala, de apoio.
E é através de você aqui falando, podendo passar pelo canal tão importante que é esse canal de TV exclusivo e esse programa exclusivo para vocês adolescentes. Não é, Jaque? Isso aí, Vanessa, porque quando eles estão compartilhando as histórias deles, eles estão ajudando outros adolescentes. Outros adolescentes, eles vivenciam, eles falam, né, aquilo que os adolescentes estão passando. Então eles param e falam bem assim, opa, eu tô vivendo isso também. Opa, calma aí. Isso daí faz parte da minha vida. Sim. E a Bíblia diz assim, ó, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Tá lá em Provérbios 27:17. Então os adolescentes, eles estão afiando outros adolescentes. Exatamente. Entende? E a gente pôde perceber isso em cada programa, né, Em cada Jaque? programa. Outra coisa muito interessante que nós vivenciamos aqui, Vanessa, foi a experiência de um adolescente. As experiências. As experiências, elas são fundamentais. O que aconteceu que me marcou demais? Nós tivemos a presença de um adolescente que ele não queria se batizar. E através da nossa fala, de uma conversa que nós tivemos aqui com ele, ele subiu, né? Ele voltou para sua casa e quando chegou lá, ele virou para a mãe dele e falou bem assim, mãe, eu quero me batizar, porque eu quero servir mais ao Senhor. Eu quero ser um instrumento maior na mão do Senhor. E isso é muito gratificante para nós, porque foi uma experiência de um outro adolescente. Então, quando nós paramos e escutamos essas experiências, nós podemos ver quanto o programa está alcançando vidas e vidas de adolescentes. Não é isso, Mara? Verdade. Perfeito. Antes de ser convidada, né, para estar aqui com vocês, eu assisti o programa, porque eu tenho em clínica, né, eu sou psicóloga clínica, eu tenho em clínica um público adolescente também, né, além de adultos, enfim. E como eu vi a riqueza, né, a riqueza dos conteúdos, os compartilhamentos, as experiências e quanto amor, né? É um ato de amor, eu vejo que é um ato de amor do Senhor proporcionar para os adolescentes isso, no momento em que nós estamos vivendo. Então, você que é adolescente, esses 15, 20 minutos que você assiste do programa, você não tem noção do que isso pode gerar dentro da sua vida. Agora não faz tanto sentido. Daqui 10, 15 dias, uma semana, 2 dias, você já tem aquele conhecimento, você já tem aquela experiência que foi dividida, entende? Então, assim, leve tudo isso muito a sério, porque é feito com muito amor e é muita riqueza. E nós também vemos isso nos comentários, né? Tem um comentário aqui da Beatriz Santos da Silva, que ela diz assim, ó, Paz do Senhor, sou adolescente e tive a experiência de ser batizada com o Espírito Santo. Como as professoras falaram, é uma experiência única que você tem com o Senhor. Ano que vem, vou me batizar nas águas e creio que também vai ser uma grande experiência. Que maravilha, que bênção. Uma bênção, né, Jaque? É uma bênção grandiosa. Você vê adolescentes tendo experiências, passando experiências. Compartilhando experiências. Se sentindo à vontade em compartilhar. Perfeito. Né? Falar do Senhor, repassar aquilo que sentiu. Como é bom saber que eles estamos cumprindo o papel. Amém. E eles estão repassando, né? E você, Mara, você acha que você tem alguma lembrança de algo que você assistiu, que te marcou? Foram muitos momentos extraordinários, né? Ouvindo os meninos compartilhando, né? Questões sobre bullying, dizendo, né, o constrangimento que sentiu como bullying, ele como servo, como ele buscou a Deus, o apoio que ele encontrou na família para superar aquele momento, né? A outra adolescente nesse assunto falando sobre autoestima, amor próprio, dizendo que ela acredita que ela é linda, que ela acredita que ela é bonita, porque é isso que a palavra diz, é isso que os pais dizem em casa. Experiências fantásticas, né? Dizendo sobre o tempo, a organização. Um adolescente compartilhou conosco que chegou na casa de um primo e a casa estava desorganizada, o quarto estava desorganizado e ele se incomodou com aquilo. Então, assim, são a consciência que eles têm sobre muitos valores muito importantes que a palavra, né, traz, que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor Jesus e saber que Ele já tem essa consciência em vários setores de suas vidas. Isso é tremendo, é fantástico. É verdade, é verdade.
E quando você falou sobre os adolescentes poderem falar sobre isso, falando sobre o fato dele encontrar desorganização, né? Como que você vê hoje os adolescentes através desse conhecimento, atualidade, desafio? Como que você vê hoje? A primeira coisa que eu quero dizer é pro adolescente. Você que é adolescente, que você está me ouvindo. Eu já fui adolescente, Jaque já foi adolescente, Vanessa já foi adolescente, o seu pai já foi um adolescente, até aquele professor já foi um adolescente. Então, muitas situações que você vive e que você acha que você, assim, você é o único no mundo que está sofrendo essa pressão, essa cobrança, essa angústia de indecisões, você não é o único. Nós também atravessamos essas fases, né? Sim, essa entrada na adolescência, esse finalizar de adolescência, essa entrada na juventude. E o que ocorre é que, assim, quanto mais firmado você estiver na palavra, mais tranquila vai ser a sua adolescência. Maiores vão ser as suas experiências. E o seu pai, a sua mãe que estão aí, muitas vezes eles não tiveram essa oportunidade que você está tendo. Às vezes eles não eram servos. Já imaginou uma adolescência distante do Senhor? Como seria difícil, né? As meninas aqui têm contato com adolescentes também no trabalho. O Senhor faz toda a diferença, né? Então, às vezes o pai não era servo, a mãe não era servo. O uso da tecnologia hoje, como é fantástico, mas é extremamente desafiador também. A gente sabe que muitas informações chegam para vocês. Então, filtrar tudo isso. Como filtrar tudo isso? Então, ser adolescente hoje é complexo, mas vocês têm primeiro o Senhor, família. E tem a gente aqui também, né? Por que não? Verdade, Sim, né? temos. Estamos aqui, né? Estamos aqui para ajudá-los a todo momento. É verdade. Então, assim, muitos temas abordados, relevantes, muita discussão, tivemos muito feedback, tivemos muitos encontros, né, Jaque? Muitos. Tivemos muitos encontros. A Jaque pode até compartilhar quando a Jaque esteve presente, né, Jaque, no Unidos em Família, no Manaim. Foi outra experiência também extremamente relevante, né, Jaque? Ali foi as mães, elas se identificando. Foi maravilhoso, assim, sabe? Elas chegavam perto de mim e falavam bem assim, você é a apresentadora? E olhava assim, sabe, pra mim. E eu falei bem assim, que maravilha. Que maravilha foi esse programa para minha filha. Ela mudou totalmente. Ela se viu em outros adolescentes e ela deixou de ser estranha. Ela falou bem assim, mãe, eles são iguais a mim. Exatamente. Teve outras que falaram bem assim, eu quero participar aí agora. Verdade. Mas teve participação. Sim, e aí eu falei teve bem gravação. Assim, meu Deus, vamos dar um jeito para elas participarem, né? E aí nós demos um jeito para eles participarem. Então vocês fazem parte disso. Cada comentário, cada troca de experiência, né? Cada vez que vocês vêm para conversar comigo ou com a Vanessa, só fortalece o programa. Porque esse programa é para vocês. E vocês fazem dele um programa muito especial, né? Então, assim, como bem colocou a Amara, vocês hoje têm um pilar que é a base, que é o Senhor. Quantos pais de vocês não tiveram isso? E eu sempre falo, a Vanessa sempre fala e a Amara já começou falando também. Leiam a Bíblia. Tira um tempinho para estudar a Bíblia. A Bíblia é a nossa base aqui na Terra. O Senhor deixou a Bíblia para nós. E hoje nós temos a TV Manaim, nós temos a EBD, as Escolas Bíblicas Dominicais, nós temos cultos diários. Isso é feito para os servos do Senhor. E você, adolescente, é um servo do Senhor. É isso, Vanessa? Com certeza. É um tema muito relevante, porque estar com os nossos filhos, sendo ele criança, adolescente, pré-adolescente, né? Estar com os nossos filhos é prazeroso. E é através desse prazer que eles também sentem prazer em estar conosco. Claro, é construído. As atividades que realizamos, quantas trocas, né? Nós temos oportunidade de estar com os nossos filhos, ali a reflexão, ali até mesmo a repetição, né? Daquilo que é feito todos os dias. Leia a palavra.
Ele vai entender o quanto prazeroso, o quanto é maravilhoso ler a palavra. E ali o Espírito Santo vai agindo. Vai agindo. E nós, como os pais, nós nos dedicamos a isso, né? A fazer com que esse ambiente fique favorável para os nossos filhos. Para que ali seja um momento realmente de reflexão para com eles, para que eles cresçam cada vez mais na presença do Senhor. E a partir daquele momento, isso vai transbordar. Uma hora vai transbordar. É isso aí. E foi isso que nós vimos muito aqui, né? Perfeito. Transbordou muito, né? Muito, e transborda. Porque agora é a hora da decisão deles, da escolha deles, né? Eles estão passando por uma fase de adolescente até ali os 15 anos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me batizar? Eu não vou me batizar? Eu vou continuar servindo ao Senhor? E quando ele tem essa base, que é do Senhor Jesus, eles fazem a melhor escolha, que é estar com o Senhor. Verdade, é isso, Vanessa? É verdade. E eu acho interessante uma coisa que a Jaque falou, que a Mara até pode nos auxiliar. Até os 15 anos. Que fase, né, Mara? Do 11 até os 15. São 4 para uma vida inteira. Muito importante. Pais, prestem atenção. São 4 anos para uma vida inteira. O que acontece? Nesse momento, você é adolescente, que você está dos 11 aos 15, você não está vendo mais o mundo como uma criança de 5, de 6. Você já está olhando o mundo, já está formando as suas opiniões, você já está mais assim, seguro de si, você já tem, né, aquela coisa de querer se posicionar. Mas eu vou dar um recado nessa hora pro seu pai, pra sua mãe. Nossa, Mara, não dá não. Vou dar sim. Seu pai não pode desistir de você. O seu pai tem que chegar junto a você. Vamos para a igreja. Vamos à escola bíblica. Vamos levantar no domingo, escola bíblica. Vamos à reunião. O que tiver que ser feito para edificar a sua vida espiritual. Esse amigo não é para você. Essa companhia não é para você. Olha essa música que você está assistindo. Chega agora de jogo. Chega agora de celular. Por quê? Você não tem noção de como esses conceitos, nesse tempo da sua vida, vão fazer diferença para você. Daqui a pouco, um outro momento, que a porta da universidade vai estar aberta e você vai entrar por lá. E não é fácil, E né? não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Isso tem que estar sedimentado dentro de você. Né? Muitas ofertas, muitas coisas, ambiente de trabalho, vão ser muitos desafios. Então, para os pais, né? Serem vigilantes nesse momento, com amor. A presença, como a Vanessa disse, quantas coisas são construídas na convivência, na boa convivência. Acho que a gente tem que até tratar depois sobre isso, como esses momentos são importantes para os pais, né? Estarem ali compartilhando, porque é no detalhe que você pega muitas coisas, como já foi falado inclusive nos outros programas. Mas é fantástico e assim, esses anos não são importantes da adolescência, eles são decisivos. Essenciais. Tá muito bom, né? Tá gostoso, Os programas né? estão bons. Os programas estão bons. Mas precisamos finalizar, não é? Precisamos finalizar. Então nós deixamos aqui para você uma mensagem de fé, de gratidão. Nós agradecemos a Deus por cada história compartilhada, por cada vida tocada e por todas as bênçãos que nos fortalecem dia a dia. E eu quero deixar mais um texto que diz assim, dai graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Está escrito lá em Salmos 107:1. E que possamos seguir contando as nossas histórias, aprendendo um com o outro, não é? A Mara também está aqui para nos auxiliar, para agregar, fazer parte desse time maravilhoso que somos nós, não é não, Vanessa? Com certeza. Não é? E que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Comente, nos siga, assistam e façam os comentários adolescentes, porque nós estamos lendo todos. Não é verdade, certeza. Vanessa? O último até que eu li, acabei esquecendo de falar, mas eu vou falar aqui, dizendo que estava sentindo a nossa falta. Verdade. E isso é maravilhoso. Até o próximo programa e lembre-se, a sua voz é muito importante. A paz do Senhor Jesus, Vanessa. Pai do Senhor. A paz do Senhor, querida. A paz do A paz do Senhor.